Respeitável público, com vocês, o palhaço, que traz consigo riso e a fantasia, transformando a arte em poesia. Do alto do picadeiro, com a cara pintada, nariz vermelho, faz adulto virar criança e a sua plateia arranca o sorriso mais verdadeiro. É com imensa honra que recebemos hoje a presença de Raquel Guerra, artista circense e uma das integrantes das Irmãs Pulga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência profissional e pessoal também nessa área. Que legal. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito especial. E eu já começo esse bate-papo te fazendo uma pergunta que é curiosidade de todos nós. Por que palhaça? Bom, porque eu ingressei na palhaçaria, assim, Isso. Pessoalmente. Bom, eu começo a minha história, na verdade, assim, dentro do campo das artes. Eu vim do esporte, né? Eu sou acróbata de formação, então eu tenho, desde os 5, 6 anos de idade, eu iniciei na ginástica artística. Então, o âmbito circense, na verdade, para mim, começou com a prática artística, com a acrobacia, então, com todo esse universo que sempre foi muito corporal. Depois eu ingressei na Faculdade de Artes Cênicas, em Santa Maria, me formei na UFSM, e dentro do curso eu vi, dentro do campo das artes cênicas, na área circense, um universo onde essas minhas habilidades tinham um diálogo. E então, em 2002, entre 2002 e 2004, eu trabalhei com uma professora da UFSM, que é a Rosane Cardoso, né, hoje em memória, que é a palhaça coxilha. Essa professora, então, ela tem todo um trabalho, ela foi pioneira na década de 90 no Rio Grande do Sul em desenvolver pesquisas sobre palhaçaria dentro da universidade. E eu na época, eu já era, acho que a terceira geração de estudantes que integrava um grupo de pesquisa que se chamava o tal do CLAU. Então, foi aí que eu, a partir disso, fui me introduzindo no universo da palhaçaria. E foi também essa professora, Rosane Cardoso, que sempre me disse, olha, você já tem uma habilidade que é a acrobacia, essa habilidade pode ser usada dentro do universo da palhaçaria, existem muitos palhaços que são acrobatas. E então, dentro desse grupo de pesquisa, na época a gente participava também da antiga Feira das Profissões na universidade e fui me introduzindo nessa área, né? Depois de formada também, eu desenvolvi com o meu parceiro, Laédio Martins, um grupo de trabalho, que é o Ateliê do Comediante, que também sempre teve um foco de pesquisa nesse universo do circo, teatro, palhaçaria. E estou aí até hoje, né? Atualmente, já além da questão da atuação como palhaça, eu também desenvolvo pesquisas de documentação de circos, documentação de palhaçaria feminina, enfim, várias áreas que dão, vamos dizer, continuidade a esse trabalho com a palhaçaria, além da atuação. Que legal, que demais, uma história bem bacana, né? E encaixando nessa tua história, nesse teu enredo, vamos dizer assim, bonecas de pano, elas são personagens semelhantes ou iguais a palhaços ou tem diferença? Como é que é isso? Conta pra gente. Tá, bom, em relação especificamente, por exemplo, ao trabalho que eu desenvolvo com as Irmãs Pulgas, né? É um projeto que surgiu em 2017 com a minha parceira, que é a Natália Dovich. A gente já vinha de um espetáculo anterior, que era o projeto Poema Ema, um espetáculo onde a gente já desenvolvia um pouco do jogo, da palhaçaria e do universo circense. E depois, a partir de uma oficina que a gente fez com um foco em palhaçaria feminina, que atualmente é uma área de pesquisa que está cada vez crescendo muito no Brasil, a gente começou, assim, vamos dizer assim, um start para desenvolver esse projeto das Irmãs Pulgas, de duas irmãs palhaças que viviam num circo. E a gente começou a pensar nessa ideia do circo de pulgas como um circo de miniaturas. E a partir disso, buscando essas miniaturas, a gente chegou um momento do processo criativo que a gente chegou na ideia, mas então a gente também tem que ter bonecas que sejam as palhaças Irmãs Pulgas, né? E esse ano, em específico, a gente, né, teve esse momento de pandemia e
através de um projeto do edital Viva Cultura de Santa Maria, a gente teve a oportunidade, então, de migrar essa pesquisa teatral para o campo do audiovisual, né, por conta de toda essa questão da pandemia. E na medida que a gente foi desenvolvendo esse projeto de audiovisual, a gente foi também descobrindo novas possibilidades da animação, que no caso da animação teatral, seria um outro processo de manipulação, né? Então, a gente acaba criando uma boneca, que é a nossa própria palhaça, mas também a gente, na medida que a gente vai manipulando o objeto, o ator também passa, digamos, a sua alma, né? Então, claro que o boneco é uma coisa e o ator é outra, mas também existe uma simbiose, né? Existe um hibridismo aí, porque um boneco não se movimenta sozinho, né? Então, ele precisa dessa articulação do corpo do ator para ganhar vida. Então, eu acho que, assim, a princípio são duas linguagens diferentes, né? Uma é a linguagem da palhaçaria e outra é a linguagem das formas animadas. Mas, em específico, no nosso processo de criação desse trabalho particular, que foi as Irmãs Pulgas, acho que tem uma simbiose aí que se mescla, né? As nossas palhaças são também as nossas bonecas animadas. Que legal, que demais, né? Eu acho que deve ser muito interessante, né? Representar e ter essa receptividade, né? Obviamente, né? Essa interação, né? Porque, obviamente, né? Tem a alma de vocês, né? Representando, obviamente, tem um personagem ali, mas com certeza muito daquilo que vocês também querem transmitir através daquilo que vocês estão sentindo, né? É muito bacana. Trazendo um pouco para o âmbito daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Tu acha que nós estamos levando talvez muito sério as coisas muito a sério? Será que a gente está tentando ser perfeito demais e poderia ser um pouquinho mais fácil, levar um pouquinho diferente a vida? Como é que é o teu ponto de vista em relação a isso? Assim, como eu vejo, eu acho que o humor, o campo do humor, pelo menos aquele campo de produção artística que se detém ao humor, ele existe um espaço que é de seriedade profissional, que é de responsabilidade profissional, que é ter uma ética de trabalho, enfim, como qualquer área precisa, né? Mas eu acho que a gente acaba desempenhando, não só na área da palhaçaria, como todas as áreas do humor, um papel fundamental para o ser humano. Quer dizer, o riso é necessário, a diversão é necessária, e acho que no momento que a gente vive hoje, atualmente, né, que é um momento de isolamento social, o riso, a arte é um espaço de cura, e o riso tem um potencial de cura, uma cura emocional, né? Então, acho que, não sei se acho que são duas coisas que podem coexistir, né? A seriedade com certas coisas profissionais, do trabalho de cada um, mas a gente precisa, sim, nos dias de hoje, parar para viver, parar para sentir, parar para se divertir, parar para olhar para as coisas sensíveis e para as coisas que realmente podem ter um valor para o nosso cotidiano de vida humana. E aí eu acho que a arte tem um lugar e com certeza o universo do humor e da palhaçaria tem um lugar especial, né? A gente precisa desse espaço para sobreviver e se manter como seres humanos, né? Com certeza, acho que é um momento onde a gente consegue, como é que eu vou dizer assim, não é vislumbrar, mas é entender e desconectar de tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa rotina estressante, cansativa e tudo mais, mas que a gente desconecta um pouco e traz um pouco da essência da infância, daquilo que a gente sempre sonhou, daquilo que a gente sempre quis. Quem nunca, né, foi a um circo? Quem nunca quis, né, entender como é que é a magia, aquele encanto, ou até mesmo, né, participar, né, nessas acrobacias, querer fazer, né, por exemplo, fazer as estrelinhas, fazer as piruetas, né? Então, quem nunca, né, pensou em fazer isso? É muito bacana esse teu relato. Com certeza isso enche, né, os nossos olhos quando eu te escuto, né? Quando a gente escuta isso vindo de ti, que vive isso, né, na essência. Tu achas que o palhaço online, trazendo um pouco para esse cenário atual, ele tem tanta vida quanto o palhaço offline,
Tu acha que tem ou não? Acredito que em termos da performance do artista, eu acho que a vida tá ali, né? Então, assim, claro que também tem tendências, tem linhas de pensamento, né? Com certeza tem artistas do teatro que são mais apegados à presencialidade. Eu, como também tenho assim um envolvimento com o audiovisual e gosto muito do audiovisual e nesses anos assim documentando circos, eu entendo que o vídeo só vai captar aquela essência da performance quando ela acontece de fato, quando ela é viva. Então, se eu vejo um palhaço ao vivo e me divirto com ele, é porque ele é bom, é porque a performance dele está viva no diálogo com o público. E é essa vida, né, essa graça da performance dele que a gente também precisa para o audiovisual, precisa para uma live. E a gente vê isso também, filmes de humor que funcionam, filmes de humor que não funcionam. Por quê? Porque a gente também fala, né, em inteligência audiovisual, né, a inteligência do ator para o vídeo, quando o ator ganha a câmera. Então, ele também precisa despertar essa alma, essa vida cênica para o contexto do audiovisual. Então, em termos assim de atuação, de vida, eu acredito que o ator tem que estar presente com a sua energia, com o seu humor, seja para o vídeo ou para o ao vivo, né? E a gente tem exemplos aí históricos, vamos pensar num Buster Keaton, vamos pensar num Charlie Chaplin, que vem do teatro de humor e migraram para o audiovisual, e a gente se diverte vendo os vídeos. Por quê? Porque a atuação, porque a presença cênica, né, tá ali para o vídeo também. Então, acho que também depende muito do artista, que é, né, o ator, o palhaço, saber migrar e dosar a sua atuação para essas diferentes linguagens, né? Porque, obviamente, aquilo que no teatro você precisa fazer muito grande, no vídeo você tem que dar outro dimensionamento. Isso do ponto de vista da atuação. Mas, claro que como linguagem, a gente sabe que são linguagens diferentes. Então, eu sempre prefiro dizer que não são comparativos. São duas experiências estéticas distintas. Então, se eu ouço uma música em casa, no Spotify, ou se eu vejo um show de um músico que eu adoro, eu vou ter uma experiência incrível assistindo o show dessa pessoa. Mas se eu estiver ao vivo num show de música, eu vou ter outra experiência. São experiências estéticas distintas, de recepção. Mas do ponto de vista do ator, do artista, eu acho que ele precisa estar ali inteiro, estar compartilhando todo o seu potencial criativo, seja para o vídeo ou para o ao vivo. Com certeza. E enquanto eu ouvia tu falar, né, tu citou, né, Charles Chaplin, quem não conhece, e é meio atemporal, né, toda aquela encenação, e nós estamos falando de cinema mudo, né, por exemplo, né, as atuações dele não tem a voz, eu fico imaginando, né, naquele tempo, né, que era totalmente diferente do que nós temos hoje, mas toda a sua atuação, né, e prende, e é atemporal. Hoje, né, se vê muito ainda do Charles Chaplin, né, na mídia, é só procurar, facilmente a gente encontra. E vai prender gerações por gerações, né? Então é exatamente isso, concordo plenamente contigo. Eu tive como espectadora, eu tive uma experiência muito bacana de acompanhar algum trabalho de colegas de Santa Maria, que é a dupla de palhaços do Thiago Teles e do Felipe Mendes, que eles têm um espetáculo, eu já vi o espetáculo deles ao vivo, eles são ótimos palhaços ao vivo, no teatro, no palco, na rua, mas, dada a pandemia, eles migraram para o formato, realizaram lives, e eu tive uma experiência estética incrível também. Como eu disse, a experiência de recepção não é a mesma, porque são linguagens distintas, mas a performance deles, a atuação deles como palhaços é incrível nas duas linguagens, né? Com certeza. Não, que bacana. Trazendo um pouco mais pro momento de novo, né, Raquel? Tu acha que a nossa relação com a risada, nesse momento, nós estamos em condições de ter essa relação por tudo que a gente está passando nesse momento?
Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente deve ter. Acho que a gente precisa. Aí eu volto também a essa questão de uma necessidade humana, né? Tanto que a gente tem, por exemplo, uma filosofia do Henry Bergson que ele coloca, né? O riso é uma característica do humano e o humor ele é cultural. Acho que está dentro da nossa necessidade de ser feliz, porque o ser humano busca a felicidade, busca a satisfação. E apesar de toda a situação, vamos dizer assim, caótica em que vivemos, a depressão, a tristeza, o isolamento, acho que sim, a gente pode encontrar momentos de prazer, de satisfação e de, vamos dizer assim, talvez até esperança na vida pelo riso, né? O riso é muito importante para o nosso crescimento humano. Lá na Roma Antiga, Raquel, se falava muito do pão e circo. Para ti, qual seria hoje o, abre aspas, né, circo que nós vivemos hoje em dia? Bom, acho que então a gente tem que pensar no circo como arte e como expressão e no circo como metáfora, né? Essa metáfora da bagunça, essa metáfora da confusão, né? Então, num certo sentido, a gente pode, dentro dessa metáfora, a gente pode dizer que vivemos num grande circo, porque é uma variedade de coisas e é uma diversidade que aparenta uma bagunça, né? Sim, estamos vivendo num momento de circo, nesse sentido, né? Deixa eu trazer um pouquinho mais para o lado do circo de novo, para a gente entender um pouquinho desse teu cenário. Todos que uma vez viveram a vida circense, eles abandonam em algum momento ou não? E ainda complemento. Aquela história que se diz uma vez palhaço para sempre palhaço mesmo? Eu acho assim, ó, a gente tem duas narrativas, né, que acho que elas não são excludentes, mas caminham assim mais paralelas, né? Então, eu, por exemplo, que venho de uma formação que eu fui me adentrando no universo circense a partir do teatro, a partir do esporte, da acrobacia, né? E cheguei no circo. E a gente tem aquele artista que nasceu no circo, né? Aquele artista que é chamado, né, de família circense. Pela minha experiência, vamos dizer assim, como artista, eu, por exemplo, dentro do âmbito da acrobacia, é algo que já está no meu corpo. Faz tantos anos e isso está em mim. Acho que não vai sair tão fácil assim. E nesses últimos 5 anos, coletando relatos, entrevistando artistas em circos itinerantes, artistas que nasceram em circo, entrevistei muitos artistas que já não vivem mais no circo e é muito certeiro. Eles falam, o circo ainda está em mim, eu vivo o circo ainda, apesar de não viver mais no circo. Então, acho que as experiências nos marcam. Então, a partir assim desses relatos que eu tenho coletado de muitos circenses e também da minha própria trajetória artística, eu acredito que as experiências te marcam e elas não saem do teu corpo, não saem da tua vida. Que legal, que bacana. Eu imagino que tu nunca vais querer deixar de ser e viver aquilo que tu atua, né? Acho que é muito bacana. Santa Maria, ela é uma cidade que recebe diversos espetáculos. Tu citaste muito bem agora mesmo a adaptação que teve que ser feita pelo momento que a gente vem passando, né, em 2020. Ela recebe, né, bastante esses espetáculos circenses. E vemos também, né, muitos malabaristas na rua. É comum, né, em semáforos, sinaleiras, ter, né, os malabaristas aqui no centro e demais bairros da cidade. Como é que tu percebes que a cidade recepciona esses artistas circenses vindos de fora? De modo geral, eu acho que não tem uma cultura de recepção, né? Por exemplo, a gente não tem um espaço destinado aos circos itinerantes quando vem para a cidade, né? E essa também, entrevistando muitas companhias circenses que visitam a nossa cidade, se percebe que é todo um movimento. Para começar, o circo é um empreendimento cultural, né? É uma companhia, é uma empresa. E como uma empresa precisa estar em dia com todas as questões, então muitos circos relatam a dificuldade de chegar em Santa Maria e ter
né, um espaço que é destinado a esse tipo de apresentação artística. E acho que esses artistas que tu coloca também não têm um espaço, então acabam ficando um pouco marginalizados, né, como um espaço mais propício para isso, né? Esse é um aspecto. Outro aspecto que eu vejo é que existe, assim, aqueles que são artistas de fato, que têm uma trajetória, que têm habilidade, que têm uma estética e que vão para a rua com uma performance que realmente é artística, né, que está preparada para isso, e a gente vê também aqueles que estão ali um pouco assim, meio que quase que improvisando demais e que, às vezes, do meu ponto de vista, são amadores demais para estar ali. Então, às vezes, eu acho que isso também acaba prejudicando a recepção do público e um discernimento de realmente valorizar aquele artista que é de rua e que tem um know-how e que tem uma trajetória, daquele que está ali brincando, improvisando, né, por estar na rua, enfim. Entendido. Não, perfeito, muito, muito bem colocado. E para nós encerrar, então, Raquel, a última pergunta, né? Quando nós nos referimos a algo espetacular, o que nós estamos querendo dizer? Bom, aí acho que abre muitos conceitos para pensar, né? Mas acho que de conceito geral, de senso comum, quando a gente diz que algo é espetacular, a gente está dizendo que é uma coisa incrível, né? Que é uma coisa que maravilhosa, assim, que é boa de se ver, porque o conceito de espetáculo também está baseado nessa relação de público-plateia, né? De alguém que mostra e de alguém que assiste. Então, quando a gente fala que algo é espetacular, é porque algo é bom de se ver e, sobretudo, é bom de experienciar, de trocar essa experiência, né, com o artista. Seja um espetacular circense, um espetacular de um show de música, né? Que demais, que sensacional, muito bacana esse teu relato, tá? Porque a gente vê nas entrelinhas das tuas respostas a tua paixão pelo circo, né, no teu sorriso, né, tua paixão por essa arte, muito bacana. Eu preciso te agradecer de coração pela participação, pela partilha, por esse momento que a gente, né, pôde levar um pouco, né, desse conhecimento, né, um pouquinho dos bastidores dessa arte tão nobre que é o ser circense, digamos assim. Muito obrigado mesmo. Obrigada, eu que agradeço a vocês. Parabenizo também a iniciativa aí do programa de trazer um pouco aí dessa variedade e diversidade cultural que a gente tem para conhecer, né? Com certeza. Respeitável público, o espetáculo chegou ao fim. Mas o fim é apenas o começo. A lona ela vai ser desmontada apenas até a próxima história que começará a ser contada. O Provocarte segue em frente, em busca da arte, do espetáculo e do sonho que pede para ser mostrado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.